Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fabiana. Estamos começando a nossa live, que o tema é gestação, parto e amamentação em tempos de pandemia. Eu falo da cidade de Adamantina. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Agradeço de coração a todos que aceitaram, aos profissionais que aceitaram participar desse momento, que daqui a pouquinho nós vamos começar a convidar as profissionais convidadas. Vou falar rapidinho sobre o GAMI. GAMI, G-A-M-I, significa Grupo de Apoio Materno Infantil. Foi idealizado faz muitos anos, desde 2009, e meu nome é Fabiana, sou dentista, e eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né, pela providência das pessoas que foram passando pelo meu caminho, e nós formamos um grupo, as pessoas que se interessam por essa causa, né, a causa em especial de cuidar da família, né, porque a amamentação é divina, é graça. E em 2016 foi quando a gente começou a fazer as palestras em postinhos, em centros comunitários. Até a gente tem muita saudade desse tempo, né? De fazer café da manhã, levar salada de fruta, às vezes até buscar essas gestantes na casa, com as agentes de saúde, né? Todas as equipes de postos de saúde. E também em 2017 nós tivemos uma experiência na educação, principalmente, né, nas creches, reunindo também pais de crianças de creches e também as educadoras. E desde o início de 2018, nossa entidade sem fins lucrativos, o GAMI, foi considerada utilidade pública na cidade de Adamantina pela prefeitura. Agradeço desde já a todos do poder público que participaram direto ou diretamente para a gente chegar até aqui. E no início de 2018, nós fomos aprovados para participar do dia a dia da maternidade da Santa Casa de Misericórdia da Adamantina, auxiliando as puérperas, em especial no pós-parto. Claro que o nosso sonho é ter o cursinho frequente, né, das gestantes, o cursinho para ensinar também os cuidadores, né, as pessoas que vão estar perto dessa mulher, tanto parceiros, cônjuges, quanto mãe, sogra, tia, madrinha, as pessoas ao redor precisam escutar as orientações. Então, nosso principal objetivo é proteger, em especial, essa família, né, que começa ali a amamentação, né, é o primeiro ato ali de aprendizado, né, e nós vamos falar um pouquinho disso, né, dessa imunidade hoje. E a imunidade natural é a graça desse bebê receber o leite materno, que é muito rico em imunidade, anticorpos, né? Que lá em agosto nós vamos lembrar. Em agosto nós vamos ter outra live, nós vamos avisar vocês, pra gente falar um pouquinho mais da amamentação. Então, lembrando que foi durante a pandemia, durante tudo isso que a gente está vivendo, que o GAMI conseguiu um local, né? Hoje nós conseguimos um local pela prefeitura, cedido pela prefeitura, na rua Euclides da Cunha, 416, na cidade, no centro de Adamantina. Estamos abertos a mais voluntários. O grupo é formado atualmente por 45 voluntários ao todo, né? Nem vou citar nomes aqui, agradeço imensamente a todos os que estão aqui comigo nessa parte técnica. As mamães GAMI que viraram voluntários, até a gente está aberto às mamães GAMI virarem voluntárias conosco. As pessoas que desejarem nos ajudar, nós também temos CNPJ registrado, conta no banco direitinho, recebemos a subvenção da prefeitura. Então, o que a gente tem feito na pandemia, como a gente não foi mais na maternidade, fomos impedidos de continuar as visitas, nós íamos de domingo a domingo, revezávamos. As voluntárias da saúde, nós somos em 4 dentistas, eu, Fabiana, Natália, Carol, Vivian, somos em 2 fisioterapeutas, Carla, Lilian, somos em 2 psicólogas, Leninha, Mirielle, temos a enfermeira Eliane, a nutricionista Bruna,
E as convidadas, as parceiras, né, são muitas, né? Hoje em especial nós teremos a doutora Letícia, vou até pegar aqui direitinho, já vou apresentando, a doutora Letícia Maria Corradini Negrão, ela é médica, pós-graduando em pediatria pelo IBCMed, Marília, a doutora Raíssa Souza Lima, médica ginecologista e obstetra, a doutora Ana Beatriz Pacheco da Silva, médica, psicóloga e médica, residente em infectologia pela Fiocruz, Rio de Janeiro. As enfermeiras convidadas de hoje, a Paula Eli Mantovani Valentim, enfermeira obstetra e neonatologista. A Margarete Aparecida Furini Pérez, que também já participou de palestras conosco, enfermeira e doula. Depois ela pode falar um pouquinho mais sobre a doulagem. A assistência também, ela tem a formação em assistência humanizada a gestantes e puérperas. E hoje, em especial, da saúde, das profissionais da saúde, estaremos eu, Fabiana, tenho formação em odontopediatria e ortopedia funcional dos maxilares. Tenho também curso de odonto neonatal, foi onde eu me apaixonei e fui atrás desse grupo. A Carla, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia hospitalar. E também tenho a formação da atualização em pediatria e neonatologia, formação em aleitamento materno e psicomotricidade infantil. E a Mirielle, deixa eu achar o nome completo da Mirielle, a Mirielle Buzinaro. A Mirielle, ela já avisou que o sinal dela tá um pouquinho fraco. A Mirielle é psicóloga. Mirielle Ferreira Santos Buzinaro, psicóloga especialista em psicologia da saúde. Agradeço imensamente as convidadas e devagarinho nós vamos convidando elas. Vocês, mamães, que já têm as perguntas, vão colocando aqui. Nós já temos umas perguntas meio formadas, mas esperamos a participação de vocês, mamães. Obrigada pelo carinho. Queremos também, antes que eu esqueça, avisar que ainda, né, porque nós voluntárias, nós também temos esse desejo de captar as doadoras de leite materno, mas durante a pandemia, aqui em Adamantina tem posto de coleta. Durante a pandemia foi parado esse serviço também de buscar o leite das mamães nas casas. Então, em agosto, nós falaremos um pouquinho mais dessas informações, da mamãe também lembrar que ela vai, no começo sempre vai sobrar, que ela vai desprezar e depois que ela começar a querer armazenar em casa, né, tem toda a técnica de fazer armazenamento caseiro. Então vamos lembrar que todos esses cuidados, que daqui a pouquinho nós vamos começar a falar, né, em especial nessa fase delicada, que é a gestação, o parto e a amamentação, né, lembrando que a mamãe grávida, o próprio bebê, quando acontece a gestação, o bebê é como se fosse um corpo estranho, e para acontecer essa gestação, para começar a formação dessa vida que é divino, ela precisa se defender, né? Então a mamãe vai criando defesas, e agora nessas pesquisas sobre tudo isso que nós estamos vivendo, lembrando que existe mais de 200 mil tipos de vírus, né? E esse vírus que aconteceu, a gente está vivendo, que é muito mais difícil, mas lembrando que esses cuidados que nós vamos lembrar vocês, na verdade a gente tem que continuar tomando sempre a gente falava de lavar sempre as mãos, por no mínimo 20 segundos, então esses cuidados básicos de higiene a gente precisa continuar sempre, né? Agradecer quem tem o saneamento básico, né? Já me uno aqui a todas as situações que vocês estão vivendo, que vocês que estão entrando na live estão vivendo. Nos unimos aquelas mamães que tiveram que se despedir dos seus bebês, que a gravidez não continuou. Nós apresentamos aqui, nos unimos as gestantes que estão felizes, que hoje estão vivendo um dia feliz, as gestantes também que não estão vivendo um dia feliz, as parturientes de agora, as que estão em trabalho de parto, as puérperas. Estamos unidos a todos os tipos de situações. Então, devagarinho, nós já vamos começar. Eu já vou convidar a doutora Ana Beatriz, que vai fazer uma breve introdução. Depois a gente vai continuando, eu vou convidando a doutora Raíssa, por exemplo, está de plantão na Santa Casa de Adamantina. Nós vamos convidá-la também para dar uma palavra. Vocês vão colocando aqui as perguntinhas, tá bom? Então, eu até agradeço, aqui já vi solicitação, eu vou convidar as doutoras.
Que bom. Tem mais gente que mandou solicitação. Vou convidar aqui primeiro, então, a doutora Raíssa. A doutora Raíssa é ginecologista, ela está de plantão agora. Obrigada a todos vocês que estão entrando. Doutora Raíssa, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Que bom, Deus abençoe. Graças a Deus, o plantão tá tranquilo? Tá frio, né? Tá muito frio, né? Mas Mas tem tá tudo mamãe aí bem em por trabalho de enquanto. parto? Tem, nós temos uma. Olha que bom, estamos aqui unidas, né, ao seu trabalho. Né, a Paula, daqui a pouquinho ela pode falar um pouquinho que ela trabalha bastante com você, a Paula, enfermeira obstetra, Sim. né? Ela pode entrar um pouquinho também, daqui a pouquinho eu chamo ela. Doutora Raíssa, quer se apresentar um pouquinho? Quer falar um pouquinho da sua experiência? Eu vou me apresentar para vocês então e vou falar um pouquinho mais da parte da gestação e do Covid. Aí a gente vai adicionando aos pouquinhos algumas perguntas que eu trouxe para Isso. vocês também. Bom, eu sou a doutora Raíssa, eu sou médica ginecologista obstetra. Eu moro em Oswaldo Cruz, trabalho em Oswaldo Cruz e em Adamantina, mas o meu consultório é em Oswaldo Cruz. Eu queria falar um pouquinho para vocês, porque assim, a gestação é um período muito importante na vida da mulher. E a mulher no período gestacional, eu acho que assim, é o momento que ela se encontra mais sensível. A Fabiana acabou de comentar com vocês, é exatamente o que eu iria falar. Quando a mulher está gestante, ela é como se ela estivesse desenvolvendo um corpo estranho dentro dela, que é o bebezinho. Então, assim, ela mantém a sua imunidade um pouco mais baixa. Então, por isso ela se torna tão sensível, tão exposta nesse período de pandemia. Se vocês acompanharem as mídias, vocês vão observar que de 2020 para 2021 dobrou o número de casos de gestantes com Covid e aumentou o número de mortes também nessa classe das gestantes. Então, por isso foram tomadas essas providências que estão atualmente, que é o afastamento das gestantes, do trabalho exposto, né? Agora elas estão trabalhando em home office ou ficando em casa, mas isso é lei hoje no Brasil. E assim, não é nenhuma relação médico-patrão, é uma relação empregado-empregador, porque é uma lei. Também foi importante também a vacinação. Eu não sei se vocês se lembram, mas começou primeiro por faixas etárias, tudo mais, a gestante estava lá no cantinho, né? Só esperando. Aí É. depois começou a vacinar gestantes com comorbidades, que é pressão alta, diabetes, trombofilias. E aí depois generalizou, todas as gestantes começaram a ser vacinadas, né? Então, assim, foi um passo muito importante. Eles pensaram muito nessa fase da vida da mulher, porque ela está muito exposta, muito sensível, com uma imunidade muito baixa. Ou seja, ela tem um risco maior de adquirir o Covid. Então, às vezes a gente fala assim, as gestantes às vezes não entendem isso. Ficam lá, fazem reunião de família, faz isso, faz aquilo, então elas têm que entender que é um período muito sensível da vida delas, né? E aí Sim. surgem, assim, as inúmeras perguntas sobre a vacinação. Doutora, é bom vacinar? Doutora, eu posso vacinar amamentando? Eu posso vacinar gestante? Eu tenho que ter um tempo certo da gestação que eu tenho que me vacinar? Por exemplo, uma idade gestacional específica? Na realidade, não, pessoal. Não importa a idade gestacional, todas as gestantes devem ser vacinadas. Ah, é bom se vacinar? Pessoal, é o seguinte, é uma relação de custo-benefício. Tudo é muito novo. Tudo estão iniciando os estudos agora. Então, assim, existem, por exemplo, alguns estudos que eu não sei se vocês sabem que o anticorpo, a defesa que aquela mãe recebe com a vacina, é transferido àquele bebezinho que vai nascer. Então, ele nasce Sim. já com maior chance de imunidade. Veja só a importância. Aquela pergunta que eles falam, mas você garante a vacina? Gente, não tem nem o Ministério da Saúde garante, mas ele avaliou o custo-benefício, o número de mortes que está acontecendo com as gestantes, e eles acharam por positivo a vacinação em massa das gestantes. Então, Sim. assim, não tenham medo, pessoal. Se vacinem, é importante. O bebê, ele precisa disso. Você já está vacinando pensando lá na frente, no futuro, nesse bebê que vai nascer. Então, assim, eu acho que vale o custo-benefício, né? Sim. Existem
teve só, como que eu posso dizer? Primeiro, liberaram-se todas as vacinas para gestantes. Depois, por uma para gestante, teve um caso de uma gestante que faleceu de 35 semanas por sangramento com a vacina AstraZeneca. Então, assim, por um cuidado do Ministério da Saúde, eles suspenderam essa vacinação para um melhor estudo daquilo. Mas a vacina Sim. Pfizer e a vacina Coronavac está liberado para todas as gestantes. Que E bom. outra pergunta. A gestante que pegou o Covid, ela está com Covid no momento, ela passa para o bebê? Na realidade, os estudos são muito recentes. Alguns estudos falam que transfere sim o vírus ao bebê. Não sabe se é por via sanguínea, se é por via placentária, se é por via de amamentação. Não se tem uma resposta. Mas sabe-se uma resposta, que não importa se a gestante está ou não está com o vírus, é para ela amamentar. Não é para deixar de amamentar por causa do Covid. Só que é para tomar os devidos cuidados, usar máscara para amamentar. Isso as meninas vão falar até mais do que eu e melhor do que eu. É para usar álcool gel, ou seja, é para tomar os devidos cuidados. E eu acho que Obrigada, isso, assim, é doutora. uma parte que eles mais me perguntam, assim, durante o dia a dia de pré-natal. E aí o pessoal, se tiver alguma dúvida, a gente vai complementando depois. Isso, eu vou convidar, então, a Paulinha, né, que ela já achou que ela fosse estar com você por causa do trabalho de vocês, porque acho que também uma das situações, doutora, é a mãe que tem vontade do parto normal, que ela tem, assim, ela, pelo menos ela quer se preparar pensando no parto normal. Eu vou chamar a Paulinha também, depois a doutora Ana, a gente vai convidando. Tá bom. Um beijo, pessoal. Já a Paulinha não mandou solicitação, vou chamar a doutora Ana, aí vamos falando para a Paulinha mandar a solicitação. A Combinado. doutora Ana Beatriz, então, pode ficar aqui, doutora Raíssa. A doutora Ana Beatriz, ela está fazendo residência em tecnologia. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, Certinho. prima. Boa noite, gente. Eu sou Saudade. prima da Fá, meu nome é Ana Beatriz. Eu sou médica, estou fazendo residência em infectologia aqui na Fiocruz do Castelinho, que eu estou gostando muito. No meu dia a dia, eu não trabalho muito com gestantes e com mães, mas eu trabalhei muito com Covid, de todas as faixas etárias, assim que eu me formei. Como eu não quero entrar na parte das outras pessoas que vão falar mais sobre amamentação, eu programei falar um pouquinho sobre o Covid no geral. Eu sei que a gente já está cansado de saber muita coisa, né? A gente já está mais de um ano ouvindo informações, mas não é todo dia que a gente tem um infectologista para responder. É verdade. Então vamos lá. É verdade. O Covid, na verdade, ele é uma doença causada por um vírus, o coronavírus, né? O próprio nome é explicativo. E eu não sei se todo mundo sabe o que é um vírus. Um vírus, ele é um organismo muito simples, ele é um materialzinho genético envolto num envelope. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando as pessoas perguntam sobre vacinas, qual que é melhor, qual que é pior? Às vezes a gente pode explicar falando sobre como elas são feitas. Então tá, um micro-organismo muito pequenininho, um material genético envolto por um envelope, e o coronavírus tem esse nome e essa carinha porque ele tem uma coroa ao redor dele. Todo mundo já viu as fotinhos do coronavírus. Ele é uma doença nova. Por quê? O vírus é novo? Não, o vírus já existia. E o vírus ele causava doença em animais, em cachorro, em gato, em morcego. Só que o vírus ele é tão simples que ele é capaz de mudar rapidamente. E aí o que aconteceu no final do ano retrasado foi que uma variante que causava doença no morcego passou provavelmente para um outro animal que conseguiu passar para o ser humano. E aí causou essa doença nova, que é o que a gente chama hoje de SARS-CoV-2. Então, uma coisa que sempre me perguntam, o que é SARS-CoV-2 e o que é COVID? Bom, o SARS-CoV-2 é o nome do vírus que causa a doença coronavírus. Tudo bem?
Outra coisa que eu queria falar com vocês, muito importante, é a seguinte. O coronavírus, ele tem diversas manifestações. E ele pode deixar as pessoas serem assintomáticas ou terem uma doença muito, muito grave. O que vai dizer se a pessoa vai ser grave ou se ela vai ser uma pessoa assintomática? São características do sistema imune dessa própria pessoa. Isso que a doutora falou antes é muito verdadeiro. A gestante, ela tá imunodeprimida, porque ela tá recebendo um corpo estranho dentro dela. Então, ela tá mais suscetível a ter formas graves do coronavírus. Isso é uma coisa importante, até pelo que a doutora falou muito bem também, a respeito da vacinação. O que eu vejo no meu dia a dia? As pessoas vêm procurando atendimento quando elas têm sintomas respiratórios, que são principalmente tosse, são uma falta de ar, muitos pacientes queixam de uma dor no tórax, quando respira fundo ou quando tosse, mas eu já vi pacientes que têm só diarreia e muitos pacientes assintomáticos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo cuidado é pouco, principalmente quando a gente tem um bebezinho em casa ou um bebezinho dentro da gente. Então, assim, queria terminar minha mensagem só falando que todo cuidado é pouco. A gente tem que usar máscara sim, principalmente as mamães, principalmente as gestantes. A gente tem que lavar as mãos o tempo todo. Claro que o coronavírus, ele fez a gente se atentar para essa necessidade. Mas a gente não tem só o coronavírus. A gente tem o vírus da gripe, a gente tem um monte de bactérias, que todas elas são transmissíveis pelo contato, por gotículas. Então, essas mudanças, elas vão ter que ficar. A gente tem que usar máscaras, atentar muito bem para a higiene, e atentar para os sinais de alarme. E assim, acho que para finalizar, assim, se por acaso eu estou com suspeita de Covid, ou eu estou com Covid grave, ou eu estou com suspeita de Covid, ou eu estou com Covid confirmado, quando que eu vou ficar preocupada, né? Eu vou ficar preocupado quando a gente sempre se preocupa, quando tem febrão, acima de 38,5, aquela febre que não passa com dipirona. Eu tomei uma dipirona, a febre melhorou um pouquinho, depois ela piorou. Quando eu tenho falta de ar, quando eu tenho dor no peito. E aí, nesses momentos, a gente tem que ficar preocupado. E, assim, sempre procurar atendimento médico. Também, para finalizar, vacina. Qual vacina é boa? Todas, tirando a AstraZeneca para gestantes, nesse caso específico. Eu vou tomar a vacina que tiver, porque o que a gente tem visto nos estudos? O risco da doença é pior do que o risco da vacina. Sim. Então, num momento de pandemia, em que a gente tem 500 mil mortos, os efeitos colaterais das vacinas são muito pequenos. Então, eu vacinei, acredito que todo mundo que pode deve vacinar, seguindo todas as instruções médicas e dos organismos de saúde, e a gente tem que se cuidar. A gente está vivendo um momento difícil, mas que eu acho que as nossas crianças e os nossos bebês são a esperança de que o futuro vai ser melhor. Que bom, doutora. E é isso, gente. Obrigada Ficou alguma dúvida? Oi? Fica aqui um pouquinho. Eu vou convidar a enfermeira e vocês dão uma finalizada nas dúvidas agora que surgiram. No sentido dos sintomas. Tem mãe perguntando o que ela deve mudar, né? O que ela deve mudar no dia a dia dos cuidados, até quando ela vai para o médico. Isso pensando nela, né? Porque o que a gente tem visto é que muitos estão fazendo a videoconferência, estão fazendo aquela consulta pelo telefone, né? O que eu posso falar é o seguinte, acho que eu não atendo grávidas. O que eu sei é que as consultas do pré-natal, elas são muito importantes serem presenciais, não é, doutora? Sim, com certeza. Então, assim, nada substitui a gente ir no médico para ouvir o batimento do bebê, para medir o tamanho da barriga, o fundo uterino, para saber se está tudo certo. O que a gente pode fazer é o seguinte:
Se eu estou sintomática leve e eu tenho acesso a uma consulta por videoconferência, eu posso tentar falar com o meu médico para eu não me expor excessivamente indo no médico sem necessidade. Mas eu acredito que as consultas do pré-natal, elas são essenciais. Tá certo, doutora? Sim, tá certo, tá certo. Eu não tô muito nessa área. Com relação aos bebezinhos que já nasceram, a mesma coisa. É preciso ir nas consultas regulares com a pediatra. Para quê? Para acompanhar o crescimento, para ver se está tudo certo. Porque essa é uma etapa muito ímpar, né, da vida da mulher e do bebê. Mas é claro que a gente vai ter que se proteger. Falando de medidas de proteção. Por que o coronavírus espalhou tanto assim? O coronavírus espalhou porque, assim, o vírus, como eu falei, ele é muito simplesinho, né? E ele, normalmente, ele não vive fora do corpo humano. Ele é diferente de uma bactéria, de um fungo, que vive no solo, que vive em outros lugares. Os vírus são muito simplesinhos e para eles sobreviverem, eles precisam estar dentro de um corpo humano ou animal, ok? Só que o coronavírus, ele tem uma particularidade. Ele consegue sobreviver fora do corpo do humano por até 48 horas. Tem estudos que falam até 72 horas. Então, ele é um vírus sacana. Por quê? Porque eu tô falando aqui, a gotícula, microgotícula que saiu da minha fala e da minha respiração, vai bater nessa mesa. E ele vai ficar nessa mesa por algum tempo. Aí, se daqui a pouco uma pessoa vier aqui, tocar na mesa que está na minha frente e passar a mão na boca, no nariz ou no olho, ela pode se infectar. Então, assim, o coronavírus, ele se espalha porque ele é transmitido via gotículas, daí o distanciamento que a gente fala de 1,5 metro, 2 metros entre uma pessoa e outra, mas também porque ele é capaz de viver nas superfícies. E isso tudo é importante para a gente entender o que a gente tem que fazer para se proteger dele. Primeira coisa é a máscara. Se eu protejo a minha boca e o meu nariz, eu vou estar protegendo a entrada dessas gotículas da fala ou da respiração de alguém. Eu também vou estar protegendo a minha boca até da minha mão, porque é impossível, a gente toca num corrimão de uma escada, a gente tem que tocar nos lugares e a gente inconscientemente acaba tocando na nossa boca e no nosso nariz. Então, máscara, primeira coisa. Estudos mais recentes desse ano de 2021 até falaram, olha, a gente focou demais na proteção contra as superfícies, mas a máscara é a principal proteção. Segunda coisa que a gente tem que fazer, protegendo o nariz e a boca, agora a gente tem que proteger as nossas mãos. Como que a gente vai proteger as nossas mãos? Lavando. Quando que eu lavo a mão? Sempre que ela estiver suja. E aí, quando que eu limpo a minha mão com álcool gel? Quando puder, sempre que você lembrar. Porque a gente está o tempo todo tocando em superfícies. E quanto mais eu tocar em superfícies, mais eu tenho chance de pôr a minha mão na minha boca, no meu nariz e no meu olho. Então, se eu tiver o hábito de, dentro de casa, o cuidado, eu estou no meu ambiente, estou limpo. Então, aqui eu não preciso me preocupar. Saí de casa, toquei na maçaneta, passo um álcool gel. Apertei o botão do elevador, passo um álcool gel. Já estou de máscara. Mesmo se eu tocar na minha máscara, eu já protegi, eu já estou muito protegida. Mas aí eu vou deixar, e com relação aos cuidados dos bebês, eu vou deixar para as pediatras falarem, que elas vão saber muito melhor que eu. Obrigada. Eu vou tentar convidar o Paulo. A Paula não. A Paulinha é enfermeira. Neonatologista e obstetra, trabalha com isso. Acho que deu certo. Tá dando eco. Oi, Paula. Oiê, boa noite. Tava dando um probleminha.
Fala um pouquinho, Paulinho, do seu trabalho. Ai, desculpa eu cortar a amiga, né? A doutora que estava falando. Desculpa. Não foi nada. Tá legal o áudio, gente? Tá? Tá dando eco. Tá dando eco? E aí, melhorou? Acho que tem que abaixar um pouquinho o microfone da Fá. Oi, gente. Melhorou agora? Pra mim tá bom. Tá bom? Oi, gente. Então, eu sou a Paula, sou enfermeira na maternidade aqui de Adamantina. Já sou formada desde 2003. E aí eu tenho uma experiência tanto na neonatologia e agora com obstetrícia. Paulinha, espera só um pouquinho, que eu vou colocar o fone para ver se melhora. Tem eco, tem alguém dentro de onde você tá com o celular ligado na live? Que tá na live, Você tá na live no celular? Espera só um pouquinho. Pronto, voltou? Mas a gente tentou usar o fone, mas pode continuar, Paulinha. Dá para ouvir agora? Legal? Tudo bem? Então, gente, assim, é minha primeira vez de uma live, então a gente vai aprender junto aí, tá bom? Quero agradecer imensamente a Fabiana pelo convite. E assim, eu sei que gera muitas dúvidas nesse momento das pessoas em relação ao Covid, né? E principalmente a gestante. Assim, na maternidade daqui, a gente, assim, né, seguindo os exemplos, né, das doutoras que já falaram, a gente, assim, incentiva muito elas ao contato com as pessoas, somente as mais próximas. Somente as mais próximas. A gente reduziu bastante o número de pessoas, né? Na entrada do hospital. A gente pede que elas tenham contato apenas com uma ou duas pessoas durante a internação.
Porque assim, gente, bem mais precioso delas são os bebês, né? Então, eles nascem, assim, provavelmente sem uma imunidade. Então, a gente precisa desse cuidado primordial no início, né, do nascimento. E a gente foca principalmente na amamentação, que é onde vai passar os anticorpos para esses bebês. A gente precisa incentivar bastante elas a amamentar. Eu sei que às vezes aparecem aí na nossa rotina várias pessoas. Aquelas que não querem amamentar, aquelas que não se prepararam para isso, aquelas que querem muito amamentar e não conseguem. Então, assim, a gente tem que ter três jeitos aí como conduzir, né? Não é fácil. E com o Covid, eu sei que o contato com elas, com os bebês, elas querem muito mais estar próximas. Mas assim, elas têm que usar máscara, às vezes não pode beijar, não pode chegar tão perto. Então, assim, tá bem difícil. A gente faz o possível para orientar, para colocar elas de uma forma mais assim, agradável, que não seja tão penosa. Mas pelo momento que a gente vive, a gente precisa ter muito cuidado. Né? Tanto é, como a doutora disse, o vírus pode ficar aí até 48 horas em uma superfície. Então, imagina o cuidado que a gente tem que ter no ambiente hospitalar, com essas pacientes, na saída de uma, na entrada de outra. Como que a gente tem que conduzir cada leito, a permanência de cada paciente, a nós, equipe, fica policiando a gente também, a todos que entram lá. Então, assim, nesse momento, eu sei que foi bem difícil, porque a gente reduziu o número de visitas, então os avós não entram. Entra só um, então eles têm que fazer opção de escolha, às vezes para visitar aquele bebê tão desejado, o tio. Então, assim, esse envolvimento que a gente tinha antes, o que a FA também, né, foi até proibida, né, o GAMI, de estar ajudando a gente, que assim, gente, o GAMI facilitou muito a vida de todos, né? Tanto da paciente, quanto nós da equipe também da enfermagem, que às vezes a gente não consegue suprir toda a necessidade das pacientes. O GAMI era muito assim, proativo com a gente. Que bom, Paulinho. Paulinha, tenta baixar o volume do seu celular. Eu vou tentar colocar o fone de ouvido. Só um minutinho, já volto. Só pegar. Pedindo. Pegar um fone. Então a Paulinha estava falando. Oi. Volta, Paulinha. Ela estava falando um pouquinho dessas dificuldades de agora e a gente não sabia o tanto que era menos complicado, né? Porque quando a gente podia fazer essas visitas... Tá me ouvindo, mas não tá me vendo, né? Não tô vendo. Então, a imagem não tô conseguindo fazer entrar. Mas assim, Lembra que nós visitávamos, né? Nós visitávamos de domingo a domingo, né, Paulinha? Isso. Né? Então, assim... A Paulinha saiu. Doutora Anne e doutora Raíssa, tenta falar um pouquinho, só para terminar a parte de vocês, como a Paula estava falando das dificuldades, só lembrando, lembra um pouquinho tanto desse contato, né? Então, imagine que o bebê já nasceu, se quiser falar um pouquinho do momento do parto, doutora Raíssa, porque eu acho que a maioria delas também, né, claro, tem aquele receio do parto, se for normal, que às vezes ela deseja o normal, e com certeza é muito especial. Depois a Margarete pode falar um pouquinho dessa experiência dela também de doulagem. Tem também a Andressa, né, a doula, que está sempre perto do GAMI também. Esse cuidado, que é essa preocupação dela, tanto do parto, do trabalho de parto, quanto estando ou não com o positivo, né, que ela precisa se cuidar de qualquer maneira, como a doutora Ana falou, como vocês estão falando. Então, os cuidados sempre vão precisar acontecer,
e que eles estão comprovando, por enquanto, nas pesquisas, que não precisa deixar de amamentar, muito pelo contrário. Né? Tenta só falar essa partinha de higiene um pouquinho, tanto do parto, né, e depois que o nenê nasce. Mesmo que a Paula não conseguir voltar. Depois a gente convida a doutora Letícia, a Carla. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então? Então tá, que deu certo o fone aqui. Então, sobre a parte da gestante, em relação ao parto por si só, no final, né, da gestação, o COVID, na realidade, não modifica a via de parto. Se aquela paciente tem por objetivo entrar em trabalho de parto, com certeza a gente vai permanecer com a ideia, dar toda a assistência, ver se está tudo bem com o bebê. Lógico que a gente sempre tem que priorizar isso, né? Às vezes a mãe sonha com um parto normal ou sonha com uma cesárea, mas tudo depende como está aquela gestação, como está aquela evolução, né, final da gestação. Então, assim, a gente só manteria mesmo os cuidados com a higiene, manter aquela mãe de máscara. Nós tivemos umas fases, assim, nas maternidades, não só em Adamantina, que restringiu muito até a entrada do pai durante o parto, né? Que é um direito do pai. Então, assim, na nossa referência, foi suspenso isso um tempo, para vocês terem ideia, mas isso já voltou ao normal. É claro que com maior restrição. Então, assim, hoje a gente tem somente um acompanhante que fica com aquela gestante do começo ao final, que é da escolha dela. Habitualmente eles costumam chamar ou o marido ou a mãe, né, para acompanhar esse momento. Mas é isso, em relação à via de parto, não tem uma especificidade em relação ao COVID. E em relação à amamentação, não é proibido. Pelo contrário, nós priorizamos a amamentação, mesmo aquela mãe tendo Covid, só que ela tem que tomar os devidos cuidados. E acho que é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Gami já é a segunda live que eu participo com eles e estou muito feliz de estar aqui. Beijo, obrigada Fabi. Pelo carinho. Obrigada, viu? Sempre pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, doutora Raíssa. Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Amém. Mesmo aí na luta, no plantão. Bom plantão. E deu tudo certo. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Bom plantão. Obrigada. Então eu vou sair, pessoal, para a próxima entrar, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo. Paulinha, Ana, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tá tudo bem? O que vocês gostariam de acrescentar? Agora? Deu para ouvir. Eu acho que vocês estão me ouvindo aqui também? Sim. Eu acho que a Paulinha tem muito para acrescentar. Nesse dia a dia, né, Paulinha? Então, assim, eu sei que gera muita dúvida, né, dessa questão, assim, do que pode, o que não pode se fazer, né, na nossa rotina. Então, assim, a gente permanece com a puérpera, né, com a gestante, pouquíssimo tempo. 48 horas só, geralmente, né? Até porque a gente está tendo... A gente mudou um pouco o perfil de atendimento e se faz um pouquinho uma alta precoce. Por quê? Para não ter uma permanência muito grande dela dentro do hospital, né? E a família também fica muito ansiosa em querendo conhecer. Mas, assim, acho que o recado primordial, assim, é falar para essas pacientes é o cuidado, tanto durante a gestação, o Covid está aí. Então, assim, as reuniões de famílias, vamos fazer de tudo para que sejam, assim, o núcleo familiar mesmo, os mais próximos. Na hora de chegar à maternidade, eu sei que é difícil, mas que elas compreendam que a gente está só protegendo elas, né? Evitando a exposição delas a muita gente, porque nós também trocamos de plantão, o hospital tem uma rotina, então assim, a gente precisa que as pessoas compreendam que nós também, a gente vem da nossa casa, né? Então a gente passou por vários lugares, e até chegar no hospital, a gente também pode estar levando alguma coisa para elas, como eles também para nós, né? Mas a gente tenta tomar todos os cuidados, essa restrição de família entrando, para que elas compreendam e que escolha, né? Que elas tenham uma escolha, assim, naquele momento tão especial, e uma pessoa que seja importante na vida delas, né?
Isso vai favorecer a amamentação, elas não vão estar desprotegidas, desassistidas, ela vai ter o acalento da família. Então, isso é tudo muito importante. A gente sabe que isso influencia na amamentação, né? A gente quer evitar o máximo de dar complemento. Às vezes é necessário, às vezes é necessário. Mas, assim, tem as mães... Hoje, a gente tem muita orientação. Então, assim, a gente pede com carinho que a gente, assim, que seja uma reciprocidade. A gente tem muito carinho pela paciente, mas que elas entendam também a gente nesse momento. É um cuidado a mais. E eu acho que esse cuidado vai permanecer, né, Fá? Eu falei assim, do GAMI, é uma perda, a gente sente essa perda, a gente, né, quer que vocês voltem, né, a apoiar a gente. Então, essa live é primordial, a gente... para passar as informações. E eu quero agradecer. Elas sabem, todas as pacientes, o GAMI, as puérperas, elas podem procurar a gente, tanto na Santa Casa. Às vezes elas, né, nas redes sociais, mandam uma mensagem, pergunta, tira suas dúvidas, vai conhecer a maternidade, vai ver como funciona, a gente está ali disposta para falar com elas. E assim, a gente está aí também para ajudar vocês a crescer, e se Deus quiser dar tudo certo. Tá? Assim, bom, Paulinha, vou dar oportunidade para todo mundo aí tá falando também. Exatamente. As gestantes estão parabenizando o trabalho de vocês, o serviço, né? Também lá no CIS, na maternidade. Lembrando, né, Paulinha, que nas emergências de amamentação, como não existe ainda o ambulatório 24 horas, que a maternidade é um local que elas podem procurar nas emergências. Né? Nós, do assim, grupo elas ficam receosas, de voltar à maternidade, porque assim, eu entendo que muitas vezes elas acham que a gente vai reinterná-las, né? E a gente não quer isso, né? Elas falam, eu vou voltar para a maternidade, eu vou acabar ficando lá, meu nenê vai ficar lá também comigo, elas não vão deixar eu ir embora. Mas, gente, assim, o GAMI ajuda, vai até a casa. Algumas funcionárias, nós também vamos, às vezes, até a casa, ajudar certas pacientes. Elas procuram a gente, às vezes, na madrugada, que é o horário mais difícil. Se muitas pessoas acham que a gente, né, às vezes, assim, não dá uma assistência, a gente já recebeu o paciente chorando, com o neném no colo. Ai, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo, não quero complementar. Né? Então, assim, elas vão até Santa Casa, elas pedem a nossa ajuda, a gente vai deixar elas num lugarzinho lá, a gente vai dar um auxílio, vai orientar, vai encaminhar para o GAMI. Então, assim, a gente está aí para ajudar, para acrescentar mesmo a vida dessas mulheres. Eu passei por isso, a Fá passou por isso, sabe que é difícil, a amamentação não é fácil. É, assim, muita paciência, mas é muito prazeroso, né? Então, assim, eu deixo meu carinho mesmo, é uma coisa que eu amo. E, assim, o que elas precisarem, a gente está disposta a dar uma mão mesmo, tá bom? Obrigada, muito obrigada, Paulinha. Obrigada pelo carinho. Eu vou dar a oportunidade, vou estar saindo, para outra pessoa poder vai compartilhar, tá bom? Beijo. Obrigada pelo convite, eu também vou saindo para deixar o pessoal participar. Um abraço a todos e continuem amamentando. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou convidando a doutora Letícia. No X. No X. Obrigada, Ana. Oi, doutora Letícia. Oi, que bom, doutora Letícia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Daqui a pouquinho eu já chamo a Carla. Vai se apresentando um pouquinho, doutora Letícia. Bom, eu sou a Letícia, moro em Adamantina há um ano praticamente. E eu terminei medicina e trabalho com a saúde da família e faço pós em pediatria há 6 meses, né? Mas não atuo exatamente na pediatria, fico mais na saúde da família e atendo aqui em Adamantina ali no plantão do Covid, no postão. E aí, agradeço o convite da Fá em participar dessa live. Conheci a Fá por um acaso, né, Fá? No consultório. E aí a gente trocou uma ideia a respeito da amamentação, que eu também sou mãe e sofri um pouquinho com a amamentação.
Uhum. E adoro a parte da pediatria, então me chamou atenção e fico feliz em poder ajudar e acrescentar alguma, né, alguma informação aqui. Aí, doutora Letícia, já fala um pouquinho do seu dia a dia do posto, o que que você, assim, as perguntas principais aqui, é, já foi falado um pouquinho, mas se você quiser me ajudar a falar um pouquinho do cuidado agora com as crianças, né, que tenha toda a questão também das dúvidas, né, cada local está de um jeito, escola parou, creche parou, mas é esse sentido do, claro, reforçando, é, independente da situação da casa, né? Nós temos que lembrar das vacinas, da rotina depois que o bebê nasce, né? Então, assim, fala um pouquinho só desse cuidado. Claro que, né, são várias situações, sempre nós precisamos ter um telefone de um colega que a gente confia, de um profissional que a gente confia para estar perguntando, né, ou se vai no posto de rotina, ou se tem o seu pediatra, sempre tem que ter um telefone para tirar essas dúvidas do dia a dia que acontecer. Então, se você quiser falar, doutora Letícia, um pouquinho do que você está vendo no dia a dia, esse cuidado também, se tem que, por exemplo, higienizar a mãozinha, máscara, a gente escutou que até 2 aninhos não precisa da máscara, até porque eles não têm a defesa, pode sufocar. Então, se você quiser falar um pouquinho desses detalhes, eu vou chamando a Carla. Eu gostaria que vocês vissem se a Margarete Doula está, porque ela não pediu para mim ainda. Fá, só aqui para mim não tá aparecendo nada mais das perguntas aqui que antes estava aparecendo. Para você, tá? Na verdade, para mim parou, é que a gente anotou algumas num papel. É, aqui para mim também pararam as perguntas. Tá. Eu convidei a Carla agora. Bom, aqui para mim também parou. Ó, eu acho que não tá mais. Acho que agora, não sei. Vamos pensar nas perguntas que a gente já anotou. Carla, tudo bem? A Carla Oi, vai se oi, boa apresentar. noite. Boa Tudo bem, noite. gente? O pessoal já me conhece, né? Sou a Carla, sou fisioterapeuta, trabalho com criança também, tenho pós-hospitalar, mas meu olhar é para os pequenos. Tem uma pergunta, Bom, perguntaram, doutora, para higienizar a mãozinha de bebê, que idade pode fazer a higiene com álcool gel nos pequenos? Nossa, boa pergunta. Não, na verdade, assim, para criança, o certo é sempre evitar estar tocando a mãozinha das crianças, né? Isso até sim, mesmo do Covid, antes da pandemia, não é para ficar tocando mãozinha de criança, não é para ficar beijando mãozinha de criança, né? Isso sempre foi o indicado, tá? A questão do álcool em criança pequenininha mesmo, os pequenininhos, RN, os menorzinhos, o problema é a questão de reações alérgicas mesmo. Do álcool desencadear alguma reaçãozinha. Então é melhor evitar, tá? Então é sempre melhor estar lavando do que estar passando um álcool gel. Já nos maiorzinhos, depois de 1 aninho de idade, já é mais tranquilo, mas menores é sempre preferível lavar e nunca ficar tocando a mãozinha dos nenéns. E assim, é que aqui não tá aparecendo para mim as perguntas. Mas, assim, a questão das crianças e da parte da amamentação são sempre os mesmos cuidados, né? O uso das máscaras, crianças menores de 2 anos não fazer uso pelo risco de asfixia, que eles não sabem lidar, então o risco é maior do que o benefício. E a gente sempre faz aquilo. Quando o benefício é maior, a gente usa. Quando o malefício é maior, a gente descarta. Sempre na hora da amamentação, a mãe que estiver contaminada, fazer o uso da máscara o tempo todo. Aí uma das perguntas que a gente tinha comentado antes é, e se a mãe estiver tossindo ou espirrando? Aí troca essa máscara, né? Que fala, vou trocar essa máscara de quanto em quanto tempo. Na verdade, se ela estiver muito secretiva, liberando muitas gotículas, acaba trocando essa máscara. E aí, se a mãe estiver muito comprometida também, aí dava para a doutora Ana, a sua prima, Fábio, isso. ia até confirmar com ela.
Mas o que eu andei lendo é que aí se a mãe tiver com muitos sintomas, muito debilitada, às vezes pelo Covid, também tem a opção de estar extraindo, né, de estar ordenhando esse leite, com todos os cuidados. A pessoa que não esteja contaminada está ofertando esse leite no copinho, né, para os nenéns, que é uma outra opção. E aí, esse neném, na verdade, ser sempre evitado o contato dele com as pessoas que estão positivas ou suspeitas. E aí, se a gente pegar os dados daqui de Adamantina, né, da nossa cidade, a gente tem até hoje, até ontem, na verdade, são os dados que eu peguei hoje cedo, então, que era até ontem. Tá cortando? Tá? Pode continuar. Pode continuar, doutora. Acho que é o da cara. Pode continuar. Se a gente pegar até ontem, a gente teve 125 casos de crianças menores de 12 anos aqui em Adamantina. E a maior parte, para não dizer todas, né? Mas assim, a maior parte são casos de crianças que foram contato, né? Alguém da casa já estava, e aí a criança desenvolveu um quadro leve. A maior parte dos quadros em crianças são leves. São pouco sintomáticas e oligossintomáticas, né? Quando não são assintomáticas. Então, e aí os quadros que tem os positivos que a gente tem são geralmente de casos que são contatos. Então, quer dizer, se a gente faz um isolamento correto, talvez a gente até conseguiria diminuir também esses números, né? E aí, travou aqui, eu acho. Não, a gente está te escutando. Tá. Então, vamos... Então, doutora Carla, vamos tranquilizar, né, as mamães com relação a, mesmo tendo teste positivo, a continuar protegendo, né, com a amamentação, né? Pode falar um pouquinho, Carla, também da sua experiência de ter visto alguém, de ter atendido alguém? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá? Agora sim. Ah, sim, reforçar o que a doutora falou, a Sociedade Brasileira de Pediatria, com os protocolos mais recentes, mantém o aleitamento, mantém a ordenha, quando necessária, para essa outra pessoa que não está positivada fazer a oferta do leite materno, mantendo o leite materno, né, mesmo sendo ofertado de outra forma. Nesses casos mais graves, ou às vezes que a mãe precisa ser internada e a criança fica com a família, a coleta do leite materno também na ala, no caso, né, pode ser feita adequadamente, com a máscara, com todos os protocolos de higiene, para que esse leite chegue para esse bebê que não está junto com essa mãe nesse momento. Então, assim, não é motivo, né, o Covid positivo, a interrupção do aleitamento, uma vez que essa mãe esteja com uma saúde também adequada para continuar amamentando. Nos casos mais graves, essa interrupção ela pode ser necessária, né, para a saúde dessa mãe. E aí, então, a oferta do leite, do complemento, né, do leite artificial. Mas, nos casos gravíssimos, né, doutora, do demais, é só manter a higiene mesmo, manter um pouco mais de distanciamento desse bebê. E, assim, ainda e sempre vai ser o melhor remédio, a melhor prevenção. E mais estudos têm comprovado a passagem, né, desses anticorpos também pelo aleitamento, né, pela amamentação. Então, a gente não precisa ter medo. Infelizmente, a gente escuta muito isso, né, com as mães, com as gestantes. Ai, a gente tá com muito medo. Vai que acontece alguma coisa, a gente ainda não sabe. Mas, realmente, igual a doutora Ana falou, é muito melhor a vacina, né? Os riscos são muito menores, ainda são muito menores, porque a doença não está escondendo. A gente está vendo cada vez mais aqui perto da gente.
Então, assim, eu particularmente tive contato com uma família, com uma criança pequena, que não sabia que estava positivada, a família toda pegou, ele não teve nenhum sintoma. Então, é o mais difícil, né? É o mais difícil, porque eles estão andando, as crianças estão aí. Tá na casa da avó, tá na casa da bisa, né? Vai para uma terapia, no meu caso, né? Vem para mim, passa para outro profissional e não tem sintoma. Então, aí a gente acaba fazendo uma rede de contaminação, que eu acho que é o mais importante, o mais difícil da gente começar a fechar, né? E observar qualquer sintoma diferente, qualquer coisa que a gente perceba que a criança está apresentando, que o bebê seja com uma tosse diferente, um nariz diferente, uma respiração diferente. Não é porque é um bebê. Esse cuidado hoje precisa ser monitorado um pouco mais de perto, né? Às vezes a gente é taxada de muito preocupada, né? Excesso de preocupação. Mas hoje o excesso vale a pena. Porque é no excesso que a gente pega do começo, a gente consegue bloquear toda essa transmissibilidade, né? Essa rede de transmissão aí que a gente não consegue saber de onde que está vindo. E a gente consegue fechar, na verdade, esses aumentos que a gente tem visto aí de transmissão. Não tem outro jeito. Enquanto não vacinar todo mundo, enquanto a gente não entender ao certo o que vai ser, né, do resultado das vacinas e o quanto a gente vai ficar protegido, as grávidas, né, as puérperas amamentando, mais velhas também amamentando, vamos vacinar, pessoal. É a única certeza que a gente tem. Né? É o único jeito ainda que a gente tem de controlar um pouco mais, né? E fica tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente precisa ter essa esperança também, né? Que vai ficar tudo bem. Obrigada, Carla. O que, assim, eu vejo, tanto no posto, quanto lá quando tá no fim de semana lá no Covid, assim, muita gente, ai, mas é uma criança. Ai, mas é uma criança, é só uma gripe, é só uma virose. Sim, é só uma gripe, é só uma virose, mas o Covid é uma virose, o Covid é uma gripe, o sintoma é esse. E é por isso que a gente tem que manter o isolamento, tem que cuidar, porque criança também pega. E criança vai repetindo. Ou às vezes chega um adulto, muitas vezes assim, ai, mas eu não saio de casa, mas eu só vou pro trabalho. Então, você vai pro trabalho, né? Então, você tá saindo porque você tem que trabalhar. Ou às vezes um paciente acamado que tem um cuidador e uma criança em casa. Às vezes a gente vai fazer uma visita, tem lá o cuidador, uma criança e o idoso. A gente chega, tá todo mundo sem máscara. Aí a gente pede para colocar a máscara. Ah, mas ninguém vem aqui, é só a gente. Não, senhor, não vem o filho para cuidar, não vem a hora que você vai embora, você não vem da sua casa, você isso e aquilo, mas as pessoas, assim, com tudo isso, a gente tem que estar batendo nessa tecla, tem que estar falando, tem que estar cuidando, porque por mais que às vezes a gente ache que não, é esse o cuidado que a gente tem que ter. A higiene, o uso de máscara e a vacinação. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, e mesmo depois da vacinação, o cuidado é bem aquilo que também as doutoras tinham falado. O uso de máscara, a questão da higienização, porque tem as outras doenças, né? Tem as outras. Sim. Então, a higienização é que a gente, né, acabava deixando passar porque não pegava nessa gravidade, né? Sim. Isso Eu vou tentar ver se a foi muito Margarete bom. vai entrar. A Margarete, tá? Que a Margarete é a doula. Fica só mais um pouquinho, meninas. A Margarete é que tá tendo, às vezes, uma experiência do trabalho de parto, né? De acompanhar o momento do parto. Oi, Margarete. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Se apresenta um pouquinho. Bom, é um time bem de ouro aí, viu? Que bom, Bom, que bom. eu sou a Margarete, eu sou aqui de Dracena, eu sou enfermeira, sou doula, 20 anos de vigilância epidemiológica e sanitária, e sou mãe, e estamos aqui. Eu acho muito interessante esse assunto que vocês estão enfatizando, porque é como a doutora falou, quando a doutora não, a Paula, enfermeira da Ilha Adamantina, ela disse que às vezes as mães pensam que estão assim preparadas, mesmo no segundo filho, elas acham que elas estão preparadas, já passaram pelo primeiro, mas quando vem na amamentação, parece, olha, eu vou falar como
como assim, como eu tive 2 filhos e eu amamentei muito tempo, mas no começo, quando a gente tem o filho, o bebê, né? A sensação é de que você é a única mulher do planeta que está acordada amamentando. É essa a sensação que eu tive quando eu amamentei meus filhos. Por isso que eu acho muito importante dar um apoio, incentivar essa mãe, toda mãe, e fazer com que ela procure, assim, né, dentro da rede pública, não só da rede pública, acompanhe, fazer com que ela leia, que ela busque, e também, assim, a doula em si, quando ela participa de algum parto, sendo ele normal ou dentro de um centro cirúrgico, ela não faz intervenção em nada. A doula não faz, ela apenas atua no emocional e vai assim. Eu acho que ela tem que ter um conhecimento para passar para a mãe, para ela se sentir segura o que está acontecendo ali no ambiente, quando é hospitalar, o que está acontecendo, é por isso que você vai passar. Eu acho que ela se sente mais segura, né, como a doula. Mas Isso. como a doutora falou, com esse Covid agora que nós estamos vivendo, realmente não pode deixar todo mundo muito circulando, várias pessoas circulantes na sala, né? Mesmo quando ela opta por fazer um parto normal em casa, tem que ter muito cuidado. Eu acho que as pessoas, quando faz um parto natural em casa, todas estão fazendo testes, mesmo com a vacina, antes da gente entrar para um parto na casa, um parto domiciliar, a gente tem que ter um teste feito, né? Para ver se está tudo bem. E eu acho que o apoio para essas mães tem que ser falado, elas têm que buscar, não só ela, como o parceiro também tem que fazer parte, a família tem que entender por tudo que ela está passando. Como foi dito aí, ela está carregando um ser, ela já está assim, fragilizada e emocionalmente, e ela está fragilizada fisicamente, né? Ela está num processo de gestação, então ela corre mais risco mesmo. Tem uma pergunta que se precisa higienizar os seios antes de amamentar. A grosso modo, a gente não faz higienização da mama antes de colocar o bebê para mamar, né? Porque até então, mas assim, se a mãe está contaminada, a gente tem que pensar em toda essa higiene que precisa ser feita. A mãe vai tocar o sutiã, né? Por mais que ela esteja com a máscara, essa mão foi para, né, os diversos lugares da casa. E aí é bom senso, né? Você não vai passar álcool na mama, né? Mas a gente tem que saber como é que tá essa mão antes dessa mão chegar na mama, né? Sim. Então, assim, não tem nada, não li nada a respeito dessa higienização da mama antes, né, de colocar o bebê para mamar. Mas aí a gente entra na casa do bom senso, né, doutora? A gente tem que... Sim. O que eu vi também é a questão do bom senso e, assim, limpar o local onde essa mãe vai estar amamentando, fazer uma higiene, né? Lavar mão, braço, antebraço, porque você acaba manipulando mais. Mas, e máscara, aquilo, sempre mexer pela lateralzinha aqui, nunca pela parte da frente, porque é automático. É aquilo, a gente vai no automático e toca a boca, toca nariz. E a gente vai no automático e vai na máscara na frente, né? Então, sempre outra coisa que a gente tem que ficar chamando atenção. Vai mexer na máscara, por aqui, pela alcinha. Então, na hora da amamentação, também lembrar disso. E sempre lavar a mão antes e depois de amamentar, né? Mas não tem nada Isso. falando do álcool gel mesmo na mama, não. Sim, aí em agosto, né, Carla, a gente fala um pouquinho mais
dos detalhes da pega, né? Porque tem algumas enfermidades, né? Que se acontecer a fissura, se sair sangue da mama, tem um monte de situações que a gente pode depois explicar melhor, né? E até essa mãe, se acontecer a fissura, se sangrar e ela tiver positiva, é interessante, de repente, até fazer sim a higiene, suspender e higienizar, melhorar para ordenhar, né? Vai ter que ordenhar. Exatamente. Né? Para não ter o Então, contato lembrar direto. isso, com o sangue, né? Mas então, nas pesquisas atuais, eles estão seguros, totalmente seguros, que a placenta está protegendo na gravidez e que o leite materno protege muito esse bebê. Então, é a vacina. Vamos lembrar que a fé na vacina, eu pensei nisso hoje. Eu falei, a fé na vacina é como se a gente tivesse a fé do galão de água mineral. Quando a gente compra o galão de água mineral, quem pode comprar o galão da água filtrada, a gente tem fé que aquele galão estava limpo, que aquela água não tem bactéria, que aquela água não tem lodo. É a mesma coisa a fé na vacina. A vacina, né, ela é a barreira aí artificial. Então, nós temos até lembrar vocês, todas as famílias, de tomar o sol, né, das vitaminas naturais, né, de se proteger com alimentação, tomando bastante água. A gente já tem essa oportunidade da imunidade natural e a vacina é adquirida, é a imunidade artificial que nós contamos com ela. Então, vamos confiar na vacina, não ter medo da vacina. E não sei, agora a psicóloga parece que estava com sinal baixo, é claro que teria muitas situações, né, que as mamães aí, a parte psicológica, né, tem toda a situação da sensibilidade delas, né, de vontade de chorar, de vontade de conversar com alguém. A Mirielle falou que ela não estaria, às vezes, com um sinal bom, e eu acho que as nossas outras colegas, eu acho que não estão mais para eu poder convidar. Você sabe, Carla, se alguém mais gostaria de entrar para concluir? Eu acho que elas saíram. Tem uma pergunta, deixa eu fazer mais uma pergunta para a doutora. Doutora, ó, a vacina da gripe ajuda a fortalecer o organismo do bebê contra a Covid? Tem alguma coisa já falando a respeito disso, de aumentar a imunidade? Isso que eu ia falar. A respeito disso, eu não vi nada. Eu não vi nada. Seria só diretamente anticorpos mesmo, né? Assim, na verdade, tudo de gestante ainda são muito poucos os dados, porque não faz muito, geralmente gestante não entra nos estudos, né? No controle, nos grupos controles, em tudo, gestante geralmente não entra. Então já é mais difícil. Aí eu até tinha pegado um artigo para ver que pegaram 100 e poucos estudos. Desses, 123 foram invalidados. Então, quer dizer, sobraram 2. Então, assim, de gestante é mais difícil. E é uma coisa muito nova. Então, a gente tem essa informação daí de cruzar a da gripe, né, com o Covid, eu não vi nada falando disso. O que a gente sabe é assim, se a gente pensar que se a gente tiver com uma patologia, a gente está, por exemplo, com uma gripe, a gente vai estar com a imunidade mais baixa. A gente vai estar mais suscetível a pegar o Covid e vice-versa. Então, se a gente estiver protegido com a da gripe, vai ser, vamos dizer, mais difícil a gente pegar o Covid, porque a nossa imunidade vai estar melhor, vamos dizer assim. Sim. E assim, né, gente, também falar, assim, uma coisa que me incomoda muito, Fabiana sabe, me conhece há mais tempo, mas assim, grávidas, infelizmente, fiquem em casa, tem que ficar quietinha. Faz o que tem que fazer, né? Porque tem coisas que não tem como outra pessoa fazer, pré-natal, né? Mas vamos ficar quietinho um pouquinho, tá muito inseguro. Então, pra gente não precisar correr e adiantar todo um processo, né? Então, assim, eu fico muito incomodada. Eu chego a questionar, colega, por que você tá aqui no mercado lotado, com uma barriga de 36 semanas? Né? Mamãe, você trouxe um bebê de 45 dias. Eu estive em Núbia sábado. Eu questionei a senhora. 45 dias num bebê. Então, assim, é difícil? A gente sabe que é difícil no dia a dia. Às vezes não tem com quem deixar.
Mas será que o parceiro não pode sozinho? Será que a avó não pode ficar? Ordenha o leite, deixa lá com a vozinha. Então, assim, hoje, gente, é um momento muito delicado. Muito delicado. A gente é chata, eu sou chata mesmo, eu bato lá no ombro da mãezinha, mãe, ó, né? E a gente, como rede de apoio, que a gente passa a ser essa rede de apoio, a gente precisa manter essa educação, porque é uma educação, eu acho. Isso é uma educação, Sim, né? sim. Então, assim, vamos ficar mais quieta, vamos segurar. Já foi um ano e tralalá. Deus quiser, tá acabando, né? Com todo mundo vacinado. Então, assim, é difícil, porque a gente também tá todo mundo esgotado, muito cansado, né? As crianças estão muito ociosas, muito entediadas. Mas está acabando. Então, a gente precisa dessa colaboração também para não piorar o quadro, para a gente não ter grávidas morrendo mais, crianças mais acometidas, crianças mais com sintomas, né, mais pesados, mais graves. Então, assim, esse distanciamento, gente, é fica quietinho, cada um no seu quietinho, né? Que a gente consegue trabalhar, né, doutora? A gente fica mais em paz para atender, a gente fica mais... O negócio vai melhorar. Tá melhorando já, né, Margarete? Você tá em Dracena, tá Opa, difícil, né, para todo mundo, você, né? A gente eu sabe que tá sou, difícil, né? eu sou que nem você. Eu não posso ver. Hoje mesmo encontrei um bebê, não tinha nem um mês. A mamãe estava levando dentro do supermercado. São Não, situações, né? A gente sabe que são N situações, né? sim, Mas se não tem outra situação, faça. Protege do jeito que der e tá. Mas se tiver uma segunda opção, né? Por favor, é um apelo que eu faço, né? Eu direto com as crianças, a gente aqui no todo dia, a gente tem família também, filhos. Não precisa, né? Não Mas precisa. Daqui a pouco vai dar todo mundo por aí. a gente, criança, ou a olha, avó, a mãe, a de- criança, fica com a criança, eu, vai com o outro, né? Mas não. deixa eu fazer uma observação. Parece-me que teve uma gestante que fez uma pergunta aí. Eu não sei se já foi respondida ou não. Se foi respondida, me perdoe. Ela está grávida, ela tomou a primeira dose, mas a segunda dose dela vai cair. Ela toma, doutora? Ai, caiu um pouquinho. Vai cair depois que o neném nascer. Acho que é isso, né, É. Margarete? Vai cair a segunda dose depois Isso, que o neném nascer, né? a Se ela dose vai dela, tomar, normal, né? Ela tem que tomar a normal, segunda dose. normal. Uhum. Normal, Aham. Sim, normal. Precisa tomar a segunda dose. Nossa segunda dose ainda está muito baixa, né? No estado inteiro, no Brasil praticamente inteiro. Sim, Não vale a pena, gente. Tomou uma, tem que tomar duas. Se tiver a terceira, eu tô tomando a terceira, Sim, entendeu? com certeza, e quarto. Né? É isso aí. Bem isso. Ah, outra coisa, que então, a Fábio, pode falar. que você tinha falado, Fábio, a respeito das vacinas, né, de rotina. Sim, as vacinas de rotina, né, das crianças têm que ser mantidas. As unidades de saúde estão vacinando normalmente as vacinas do calendário vacinal, né? Única coisa, vou falar igual a Carla, não precisa ir a família inteira, tá? Vai a mãe e a criança, ou o pai e a criança, a avó e a criança. Não é para ir mãe, pai, vó, passarinho, papagaio junto. Porque Sim, isso está aumentando a exposição da criança e da família toda. Às vezes a criança não vai ser contaminada, mas quem está lá junto vai. E aí vai levar para casa. Então, assim, tem que levar a criança para pesar, para medir, para passar por consulta, seja da pediatra, da enfermeira, da vacina, tomar a vacina, fazer o que tem que fazer. Mas, gente, por favor, vamos manter o menos pessoas transitando, para menos vírus estar na nossa cidade, né? sim. Acho Então, que não sei se tem lembrando, mais. acho que alguém quer concluir alguma coisa. Se vocês viram mais alguma pergunta, eu acho até que Sim. naquela hora a gente até respondeu sobre essas dúvidas que elas têm também, né, da lavagem do sutiã, né? Mas é o cuidado que elas vão ter sempre, né? Sempre como o sutiã fica ali no contato com a mama, é o cuidado que já sempre teve que ter, né? Ao lavar esse sutiã, ao lavar essa peça íntima, tem que continuar tendo, né? Então, E acho que mais, não sei se mais alguma pergunta, o que vocês viram?
talvez até na hora de amamentar, se está em casa, até no lugar de ficar Pode com a até peça, remover. Isso, remover a peça e evitar isso. máscara, ficar falando com a criança na hora da a gente sabe que é importante o olhar, a fala, o contato, mas talvez, né, nesses dias, nesses 14 dias ali, que é o período de maior isolamento, que é o período, né, de maior transmissão, evitar a fala, porque mais que esteja de máscara, né, o risco é maior na hora que tá falando. Então, só na hora da amamentação ter esse cuidado a mais. Coloca, Sim, coloca uma musiquinha bem assim, É, gostosa, leve, e faz e aquele troca o carinho. Isso, troca um olhar, faz um carinho que não seja assim nas mucosas, né? Na boca, não precisa, nem nos olhos, não precisa tocar. Mas tem outras partes do corpo que a mãe pode ter um relacionamento bem seguro, bem gostoso com o bebê naquela hora maravilhosa que ela está amamentando. sim, sim, com certeza. Olha o que a Raquel lembrou agora, né? Eu, como dentista, o que eu teria que falar muito rapidinho? As pessoas estão acomodadas com o uso da máscara e estão muito relaxados na higiene bucal. Os adultos fazendo nas crianças quanto os adultos em si próprios. Então, assim, meu alerta uma das situações só do meu dia a dia é perceber que aumentou esse índice de cárie, que é a doença mais conhecida da boca. Lembrar que a boca é foco de infecção, né? Então, as vias aéreas, por que a máscara tampa, né? Porque simplesmente realmente um órgão, né, de contato direto. E então, assim, só esse alerta, lembrar não é porque não vai sair de casa que não vai fazer as higienizações após as refeições. Eu tenho percebido que as pessoas estão mais tranquilas, mais relaxadas. Lembrar que a gente já pede para não comprar bico artificial, como chupeta e mamadeira, só quando for prescrição de um profissional, né? Então, lembrando que a Raquel colocou aí uma observação, nessa pandemia, então, é melhor já ir parando com esses hábitos, né? E uma das situações até do dedo, que é a sucção, às vezes mais difícil, né? O hábito do dedo, de repente, até essa hora, não em bebezinho, né? Não nesses recém-nascidos que a gente já falou, que máscara, então, claro que depois cada escola vai seguir seu regulamento, mas lembrando que até 2 aninhos não precisa colocar máscara, porque o bebê não sabe se defender. De 2,5 até 5, né, dependendo da escolinha, vai pedir para usar, mas a criança tem que aprender também todas as situações para não ter mais contaminação. E, com certeza, acho que segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir de 6 anos obrigatório. Né? Então, todos os dias vão mudar algumas normas, né? Então, lembrando que nós podemos, uma das situações que eu gostaria de lembrar, o GAMI agora tem local, então assim, nós não temos ainda curso presencial, estamos por enquanto doando enxovais, ajudando essas famílias mais necessitadas, mas em breve peço que vocês visitem as redes sociais para ir vendo o horário de funcionamento que já acontece, horário de plantões na sede, né? O GAMI é dividido com a junta militar, né? Gostaria de agradecer todas as pessoas que já participaram de tudo, né, indireto ou indiretamente para o GAMI acontecer, e foi durante a pandemia que nós assinamos o papel de conseguir essa casa, né? Então, estamos esperançosos que logo nós vamos poder fazer as palestras presenciais, a volta à maternidade, estamos abertos a mais voluntários. Eu agradeço muito. Se vocês que estão aqui comigo agora quiserem fazer alguma conclusão, agradeço a presença de todos que entraram na live. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar vendo as perguntinhas, então, mamães, se ficou dúvidas ainda, se ficaram dúvidas, coloque nas redes sociais. A Raquel é uma das mamães do GAMI, é uma das mamães que foram visitadas pelo GAMI, que toma conta das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a diretoria, a Carla é uma das profissionais da diretoria, todas da diretoria, Dona Neuza, Dona Cecília, a Ana, a Patrícia, todos os voluntários. Então, dos convidados que eu acabei não citando, as que estavam aqui hoje, eu quero agradecer imensamente de coração, doutora Letícia, doutora Ana,
a Paula, a Margarete, a doutora Raíssa. Aí eu e a Carla do GAMI, a Mirielle, então, estava num local com baixa potência de internet, ela não conseguiu. Agradecemos a todas que participavam da maternidade e temos essa esperança também de termos mais profissionais visitando a maternidade conosco, principalmente nesse pós-parto. Eu quero agradecer principalmente as que sempre estiveram pertinho, que é a doutora Lívia, a Lívia, que não é médica, ela é enfermeira, a Lívia, que é especialista em aleitamento, a irmã, que é a Flávia, nutricionista materno-infantil, a professora Camila, da nutrição, a professora Miriam, da nutrição, são tantas as colegas, né, as parceiras, né, e hoje vocês estão aqui, Margarete, que já até foi em Pacaembu conosco, né, na palestra, todas as que estão aqui, tem a Andresa Doula, que entrou em contato, então, assim, estamos abertos a mais voluntários, não precisa ser da saúde, estamos abertos a voluntários, estamos abertos a sugestões, né? Porque se continuar muito tempo assim, nós teremos que começar a fazer live, a fazer vídeo, que a gente ainda não tem essa rotina. Obrigada pela paciência de todos, a parte técnica que está aqui, a Márcia, a Marta, o Leandro, o Marcelo, vocês aí da casa de vocês, a paciência. Mamães, quem tiver em trabalho de parto, feliz parto. Quem tiver com receio, fiquem tranquilas, nós já vimos que é melhor acreditar na vacina do que ficar se esperando mais, né? Já está sendo comprovado que é importante. E as mamãezinhas com os bebezinhos no colo, procure ajuda, né? Na medida do possível, as pessoas da casa precisam também entender para poder ajudar vocês e evitar com que tenha muitas visitas, claro. Então, o que mudou? O que mudou totalmente? Nós gostávamos de receber visita, e agora nós temos que esperar essas visitas, né, de pessoas que não sejam próximas, né? Então, queremos agradecer vocês, os profissionais da saúde, que não dá nem para começar a falar dos nomes, de profissionais da cidade que já nos ajudaram tanto, ou ajudando em palestras, tem as profissionais do CIS, né, todos os médicos, ginecologistas e pediatras, né, meu sogro, que é o doutor Pacheco, representando aí os ginecologistas, doutor André, doutora Alessandra, doutora Carma, representando os pediatras, doutor César. Então, agradecemos muito, e também hoje foi uma novidade é que a primeira turma de medicina se formou. Quero agradecer que alguns estudantes de medicina apoiam o GAMI, estão perto do projeto, principalmente os da Liga da Ginecologia e da Liga da Pediatria. Muito obrigada, doutora Letícia. Mesmo que às vezes a gente não fique em mesmas cidades, obrigada, Margarete. Carla, obrigada. A Carla quase mudou de Adamantina, eu falei, fiquem em Adamantina. Então, assim, mesmo que nós não ficarmos, às vezes, na mesma cidade, estaremos próximas, uma ajudando a outra, uma dando ideia para a outra. O mais importante, então, o objetivo do GAMI é apoiar a família, apoiar a formação de uma família. Um outro alerta é que se a gente pudesse, né, se um dia a gente puder até fazer só com o assunto de psicólogo, como a doutora Raíssa começou a live dizendo, vamos também proteger mais de conscientização, que como não está tendo também as aulas presenciais, lembrar da conscientização da nossa vida com as outras pessoas, a prevenção da gravidez precoce, né? Porque aconteceu muitos casos de muitas jovenzinhas muito novas, né? Então vamos lembrar desse assunto também, que o GAMI não consegue entrar nesse âmbito, né? É muito, muito extenso, a gente teria que estar muito mais perto da educação também, mas lembrando de proteger até essas famílias assistidas, né? Contem conosco, nós estamos aí com os telefones. E em breve, nas redes sociais, vai ter melhor, então, os horários de funcionamento, o telefone de contato. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, doutora Letícia, Margarete e Carla, que está aqui até o final. Perdoe as que estavam solicitando e não deu tempo de convidá-las. Nós estamos, então, a Raquel está até lá no Rio de Janeiro, a Ana estava no Rio de Janeiro, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho. Né? Agradeço a Deus, agradeço a vocês. Se alguém quiser dar alguma palavrinha final. Bom, eu só tenho a agradecer. Pode falar, doutora. Bom, só tenho a agradecer
por ter conhecido você. Esse trabalho eu acompanho pelas redes sociais, o trabalho do Gami é maravilhoso. Olha, vocês têm um time aí, nota 10, nota 1000. Parabéns. Que bom. Que bom, que bom. Obrigada, obrigada pela presença. Obrigada. Eu vi que a Natália estava, as meninas com certeza da maternidade que ajudavam a gente na maternidade estavam aí presentes, todos da família que entraram. Que bom. Obrigada, doutora Letícia, obrigada, Margarete, obrigada, Carla. Obrigada a todos, doutora Ana, doutora Raíssa, Paula, Mirielle, que não pôde entrar, todos vocês que estão apoiando o Gami, todos que fazem parte, né, dos serviços, né, de saúde de Adamantina, da prefeitura, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Mamães, contem conosco, tá? Coloquem sugestões sempre. Precisamos. Foi lindo. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, doutora. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Valeu. Carla. Eu não fiquei. Que bom, Carla. Muito obrigada. Vamos estar Tem que perto. sair. Não Vamos tô estar conseguindo sair. perto. Vamos Beijo, estar tchau. perto, tá? Beijo. Tinha mais alguém aqui? Amar. Melhor tirar, né? Obrigada a todos que estavam, tá? Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? A Lu, que estava aqui apresentando as gestantes, obrigada, obrigada por tudo. A Flá, minha irmã, muito obrigada. Muito obrigada. Aí tem gente enviando solicitação. Será que eu chamo? Não precisa. Flá, Carol. Não precisa, né? Até a Tia Neuza enviou solicitação. Carol, obrigada. Desculpa, Lu, depois você pergunta de novo. Tia Neuza, boa noite, tia. A mãezona do grupo junto com a tia Cecília, obrigada. Parabéns, Fabi, foi perfeito, foi lindo. Amém, amém. Que Foi bom, ótimo. que bom, nós vamos aprendendo, tia, obrigada. A Luciana, obrigada, Deus abençoe, tia. Boa noite, fica com Boa Deus. noite, Tchau. amém, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau.